Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, estamos juntos e vamos dar continuidade ao que conversamos na nossa aula online, certo? Nós falamos um pouquinho sobre a história da dança de salão, então nós aprendemos como ela surgiu, no período antigo, as suas mudanças e transformações, as influências de outras culturas e o início de novas modalidades da dança, né? Então nós conversamos sobre tudo isso e hoje eu vim aqui com esse vídeo para que nós possamos completar as informações que às vezes acaba ficando ou passando, tá bom? Então nesse vídeo também eu vou mostrar os estilos de danças através de vídeos. Então vocês vão conseguir não somente ouvir, mas vocês também vão conseguir visualizar esse conteúdo, beleza? Sendo assim, eu vou passar um pouquinho da parte da história, tá bom? E nós vamos encaminhar para a definição do que é dança. A dança, como eu falei com vocês, ela é uma forma de linguagem corporal, tá? Então, ela expressa sentimentos, ela sempre demonstra algo, né? Então, ela é uma linguagem, uma forma de expressão. Então, normalmente, em algumas coreografias, são colocados temas ou histórias, são desenvolvidos. Na dança de salão, nós vemos uma linguagem corporal um pouquinho diferente. Não no fato de contar uma história, mas de interagir com o outro, né, com a outra pessoa. Então, tudo isso envolve questões de emoções, de sentimentos, né? Bem-estar que a dança que ela proporciona, tá bom? Essa dança, ela tem duas formas. A popular, né? Ela agrega algumas estilos, né? Praticados de região para região. E nós temos a folclore, ai meu Deus, esse nome é difícil, que apresenta uma relação íntima com a cultura, tá bom? Então, a popular, nós pegamos essa dança, colocamos algumas coisinhas da região ali e passa por uma transformação. Já a segunda opção, ela é um pouquinho diferente. Ela é criada com base nessa cultura já existente no local, tá bom? Sendo assim, nós vamos entender que há dois tipos de formas de você fazer a dança. Uma forma social, uma finalidade de interagir, né, de bem-estar, de sociabilizar, e uma forma competitiva. Bacana? Então, cada um vai apresentar seus passos ali de uma forma a tentar ser melhor que os demais competidores, né? Então nós temos essa questão social da dança e nós temos a questão competitiva. Ambas são importantes, né? Mas cada uma tem uma prioridade. A social é entretenimento e a competitiva é pensando mesmo numa vitória, em campeonatos, envolve tudo aquilo que nós conhecemos das competições. Bacana? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dança de salão aqui no Brasil. Quando nós pensamos em dança de salão no Brasil, nós temos que entender a história e como se iniciou. Ela chegou aqui no Brasil através dos portugueses, né? Vocês já aprenderam nas aulas de história que nós fomos colonizados por eles, né? Então muitas coisas da cultura portuguesa estava inserida principalmente, né, no início aqui, né, do nosso país como colônia portuguesa, certo? Só que com o passar do tempo, lembra que a gente aprendeu ali que a dança sofre algumas alterações e ela vai se adaptando ao estilo de cada local? No Brasil não foi diferente. Então, com o passar do tempo, algumas danças foram desenvolvidas aqui no Brasil
com base em outras danças anteriores. Então, a primeira, e talvez uma das mais antigas, é o machixe, certo? Ela leva esse nome por quê? Porque ela tem uma cultura afro, né? Então ela se desenvolveu aqui através dos escravos que eram trazidos para o Brasil. E na época a fruta que chamava maxixe, ela estava em abundância aqui na nossa região, né? Então tinha em todo local. E essa dança também começou a se espalhar por vários lugares. Então, como uma forma de afronta até mesmo a elite da época, essa dança foi se espalhando. E como havia essa fruta também que havia em grande quantidade, eles colocaram e deram esse nome de machixe, tá bom? Então eu vou procurar aqui um vídeo. Eu vou colocar um vídeo bem curtinho só para que vocês observem um pouquinho dessa dança. Vamos falar um pouquinho do forró. O forró é outra dança tradicional aqui do nosso país, não somente como dança, mas também como ritmo musical, tá? Então o forró ele é um ritmo musical e uma dança. Ele tem origem ali na região nordeste do nosso país, bacana? E entre outras características, ele tem como instrumentos principais o triângulo, a sanfona e a zabumba, tá? E nesse período que nós estamos vivendo aqui de festa junina, que seria a nossa festa junina, o forró está bem envolvido nessas tradições, tá bom? Então, ó, hoje existem alguns tipos de forró. O tradicional, também conhecido como pé de serra, o universitário e o eletrônico, né? Então, cada um desses estilos, ele tem uma dança diferente. Porém, todas elas fazem parte ali, ou todos esses ritmos estão englobados na dança, que faz parte da dança de salão, que é o forró. Legal? Vamos ver um pouquinho do forró? Turma, a lambada, ela é um estilo que ganhou muita força nos anos 80 e 90, né? Saiu até filme com esse tema, né, da lambada. Muitos filmes saíram naquela época e ela ganhou muito destaque aqui no nosso país. E aqui no Brasil, ela misturava um pouquinho do forró e o carimbó. São duas danças lá da nossa região norte, tá bom? Então, era uma dança a dois, tá bom? Como a maioria das danças de salão. E ela tinha essa influência, então uma influência latina misturada com a questão
brasileira. Então, se a gente for pegar, não sabe ao certo quem foi responsável pelo crescimento desse estilo, né? Mas nessa época ela teve grande sucesso. Então ela envolvia aquele ritmo latino, mais os ritmos tradicionais aqui do nosso país. E hoje ela é conhecidíssima aí mundo afora. Vamos ver um pouquinho da lambada? Falar um pouquinho sobre o samba de gafieira, tá bom? O samba de gafieira, galera, ele deriva do machixe, é uma dança próxima, porém ele tem as suas características, tá? Ele se iniciou ali no Rio de Janeiro e até hoje é muito difundido, principalmente entre os cariocas, tá? A ideia dessa dança é uma dança em dupla, então um homem e uma mulher, e o homem representa a malandragem do carioca, né? E através da sua dança, ele tenta conquistar e seduzir a mulher ali durante aquele momento, né? Então tem toda aquela malandragem, aquele caminhar. O samba de gafieira é muito bonito de se ver. Vou colocar um pouquinho para vocês assistirem. Turma, então agora nós vamos ver mais dois ritmos. O soltinho era um tipo de dança de origem carioca também, e ele surgiu ali mais ou menos na metade da década de 80. Ele é dançado ao som do disco, pop, rock e até sertanejo. Então é uma dança bem versátil, não tão conhecida talvez como as anteriores, mas faz parte aqui da nossa cultura da dança de salão, certo? Outro estilo de dança é o zouk, que ele é considerado, digamos assim, a lambada carioca, né? O zouk brasileiro é uma dança que mistura um pouco da cultura caribenha com a cultura africana, certo? Vamos lá então ver? Legal, turma. Agora nós vamos para o último estilo de dança tradicional aqui do nosso país, que é a vaneira ou vaneirão, né, também conhecido. É uma dança típica do sul do nosso país, certo? E ela tem muitas características da sua origem, que é uma origem alemã, certo? Então tem toda uma questão cultural. Nós sabemos que o povo ali do sul tem uma grande influência alemã, né? Então a vaneira ou vaneirão não deixa de ser diferente. Vou colocar um vídeo para que vocês possam entender um pouquinho mais dessa dança, beleza? Mas
chegamos ao nosso último tópico. Nós vamos falar da relação da terceira idade com a dança, né? Se nós pegarmos a época onde foi mais difundido a dança de salão no nosso país e compararmos com a idade atual das pessoas que vivenciaram esse momento da história, é natural que elas procurem a dança como uma forma de bem-estar hoje, vivenciando a terceira idade, né? Então, naquela época, quando estourou, eles eram jovens. Hoje em dia, eles já estão na terceira idade. Porém, o bem-estar, né, que proporciona a dança, favorece essa procura por essa prática, tá bom? E é bacana que o bem-estar, além de físico, é o bem-estar psicológico, de se sentir bem, se aceitar, né? Por quê? Porque conforme nós vamos chegando na terceira idade, há um decréscimo muito grande, né, das capacidades físicas nossas. Então, não é que seja uma regra. Tudo depende da forma que você cuidar do teu corpo durante a vida. Porém, é natural que você não consiga realizar as mesmas coisas que você realizava na sua juventude, com a mesma, né, veracidade, com a mesma, né, vontade, ou até mesmo da mesma forma, agora estando já idoso, né? E o que acontece? Nós chegamos num momento de muitas mudanças, tanto físicas como psicológicas, né? Então, é complicadíssimo. Nós perdemos, por exemplo, tem declínio da altura, da composição óssea, onde começam as doenças articulares, né? Perde massa muscular, perde funcionalidades, né? A audição já não é mais a mesma, a visão já não é mais a mesma, já não é mais o mesmo, o paladar, sabe? A perca de flexibilidade, perca de força. Então, é um momento complicado da vida, de limitação. E a dança, ela surge como uma forma de benefício, né? Então, já tem estudos que diz que a dança de salão ajuda na questão da saúde e do humor, né, da pessoa. Lembra que a gente falou que tem toda uma relação da mente e do corpo, né? Tudo está ligado, não tem como você estar bem do corpo sem estar bacana da mente. Também se a mente estiver bacana, mas você não cuidar do corpo, o sedentarismo acaba sendo um inimigo grande. Então a dança, ela vem como uma ferramenta para lutar contra o sedentarismo da terceira idade. E é legal que eles têm contato com diversos ritmos, né? Então a música ela é prazerosa, é algo que é benéfico. E a música e a dança juntos têm um papel fundamental na melhora desse público, né? Então assim, melhora a questão de sociabilização, porque aqueles idosos que às vezes vão se guardando cada vez mais na sua casa ali e pode até entrar no quadro de depressão, eles já não se isolam, eles saem e eles têm contato com outras pessoas, o que para a saúde mental é fascinante. Bacana, turma? Então, nós finalizamos o nosso conteúdo da dança de salão falando um pouquinho sobre o benefício dela para a terceira idade. E eu deixo um grande alerta, lembrando que o que você vai viver lá no futuro é reflexo do que você viveu hoje. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, pratique atividade física, encontre uma forma de se exercitar sempre. Mente sã, corpo são, quase 100% de possibilidade de uma vida feliz. Legal? Valorize o que realmente tem valor e seja feliz. Bacana, turminha? Eu finalizo por aqui o meu conteúdo de hoje. Um abração, até a próxima.